Olá, alunos da turma ATM 49, estou aqui com vocês na nossa quarta aula da disciplina Introdução à Metodologia de Pesquisa e Informática. E hoje nós iremos falar sobre busca inteligente na internet. Vou demonstrar aqui para vocês algumas dicas, de como utilizar os filtros, como que eu pesquiso pela internet alguns assuntos mais específicos. Eu espero que vocês gostem dessa aula, lembrando que a gente tem uma atividade complementar aí, tá? Que é de apoio para estudo de vocês, e qualquer dúvida podem me mandar uma pergunta no portal, me mandar um e-mail, que nós iremos nos falando por lá, tudo bem? Então vamos lá. Pesquisa é o conjunto de atividades que tem por finalidade a descoberta de novos conhecimentos no domínio científico, literário, artístico, etc. Então, a pesquisa é tudo aquilo que é o início, É onde eu vou utilizar. Então, quais as fontes que eu vou utilizar na minha pesquisa, vou utilizar a internet, o livro, Quais aí os métodos, os meios que eu vou fazer a minha pesquisa, tá? Pesquisar refere-se a aprofundar o conhecimento sobre determinado assunto, além de desenvolver suas habilidades de busca, seleção, registro e organização das informações. Então, eu posso pesquisar N coisas, N fontes, daquele determinado assunto, e eu vou conseguir agrupar algumas informações que eu acho pertinente que tenham no meu trabalho, tá? No entanto, antes de realizar uma pesquisa sobre um determinado tema, é preciso subsidiá-lo com ferramentas e metodologia para que o processo de aprendizagem se efetive. Quando você vai fazer uma pesquisa na biblioteca, tem à cabeça um tema e muitas perguntas. Para responder a todas elas, começa procurando uma boa bibliografia. Na internet é mais ou menos a mesma coisa, Então, quando eu tenho determinado assunto, eu posso utilizar algumas plataformas que eu já citei para vocês lá na aula 3. Google Acadêmico, Cielo, PubMed, E posso fazer a minha busca através desses bancos de dados, tá? Se não há livros numerados nas prateleiras, organizados por assunto ou autor, o jeito é saber como chegar às fontes de informações disponíveis na rede mundial de computadores. O canal são os diversos sites de busca rápida. A internet, sem sombra de dúvida, veio auxiliar as atividades que exigem pesquisa e compartilhamento de conhecimentos, Então, hoje, se eu tenho dúvida sobre uma medicação, uma dúvida sobre Covid, eu pego o meu próprio celular, já pesquiso lá sobre o assunto, e a internet rapidamente já me vem aí com algumas fontes que eu posso realizar a pesquisa daquele assunto, tá? Hoje não precisamos mais nos locomover para buscar uma informação, mas é a informação que vem até nós, estando ao alcance dos nossos dedos, bastando um clicar para que os milhares de dados nos cheguem. Sinais que indicam o caminho, Esses sinais aí, eles são muito utilizados lá naqueles bancos de dados, que eu forneci para vocês, de PubMed, Cielo, porque ele dá uma pesquisa mais filtrada, Então, existem alguns símbolos, que facilitam a nossa pesquisa no momento de filtrar determinados assuntos, tá? Alguns códigos são essenciais quando o foco da procura é de alguém famoso ou algum termo com mais de um significado. Então, se eu colocar lá, eu estou fazendo a minha pesquisa, coloco a palavra Covid. Covid, para quem não sabe, já existem estudos desde 2002, 2003, que são Covids em animais domésticos, que não são transmissíveis, claro. É por isso que os cachorrinhos, os gatinhos, quando a gente leva eles no veterinário, o veterinário, ele aconselha que a gente
administre, né, que adquira a vacina da gripe. E nessa vacina da gripe, que são administradas em animais domésticos, né, possui lá a cepa do Covid. Então, em animais domésticos, esse assunto já existe desde 2000 e alguma coisa, tá? Então, se eu colocasse lá na minha busca Covid, iria aparecer todos os artigos específicos de Covid, mas ia relacionar o contágio entre humanos, animais domésticos, né? E entrar a questão lá do morcego contaminado, enfim. Mas se a minha busca é mais específica sobre Covid em seres humanos, né, em questão de transmissão humanitária, eu posso utilizar alguns símbolos, né, alguns códigos para que esse filtro, essa busca, né, essa pesquisa seja mais sucinta para falar daquele determinado tema, tá? Então, quando eu utilizo aspas entre as palavras, né, é para a seguinte função aí, ó. Ao procurar informações sobre um educador importante como Paulo Freire, coloque o nome todo entre aspas. Assim, o mecanismo de pesquisa permite à rede trazer documentos que apresentem apenas a palavra Paulo e Freire juntas. Porque se eu colocar lá na minha plataforma, né, Paulo Freire, a pesquisa ela vai ter lá milhões, né, milhões de sites, de artigos, né, e essa pesquisa, todo mundo que tem a palavra Paulo, né, vai estar lá, ou Paulo ou Freire vai estar lá também. Como eu quero falar desse determinado autor, eu posso colocar entre aspas de Paulo Freire, né, que ele vai me trazer os artigos que são específicos, né, daquele autor e daquele educador, tá? Se eu colocar apenas Paulo Freire, Paulo José, Paulo Antônio, Paulo Silva, todo mundo que seja Paulo vai aparecer na minha pesquisa, tá? O símbolo de subtração. Se o objetivo é encontrar dados sobre Fernando Henrique Cardoso como apenas sociólogo, utilize o símbolo de subtração, né? Então, quando eu coloco o símbolo de subtração, ele vai buscar específico determinado assunto. Esse exemplo que eu deixei aí do Fernando Henrique Cardoso. Se eu fizesse uma busca ativa lá sobre a palavra Fernando Henrique Cardoso, ia me falar quando que ele esteve relacionado ao mundo político, em que ano ele nasceu, onde ele nasceu, toda a história, nananã. Mas como eu quero saber em específico da carreira de sociólogo dele, né, eu posso utilizar o símbolo de subtração. Então, todas as minhas pesquisas, elas irão vir com conteúdo aí de sociólogo. Desculpa, gente. Ia espirrar, mas foi. Adição, né? Quando a gente utiliza o símbolo de adição, é que eu quero ver algo mais, né? Então, eu posso utilizar lá, entre aspas, né? Covid, mais Covid, né? Posso colocar o símbolo de subtração, porque vai ser algo em específico. Vacinação mais mortalidade. Então, tudo que é conteúdo sobre o Covid relacionado à vacinação e mortalidade, ele vai aparecer na minha pesquisa ali também, tá? Então, adição. É possível refinar ainda mais a busca quando usado o sinal de adição. Ao digitar Fernando Henrique Cardoso, presidente mais sociólogo, essa pesquisa ela vai vir todos os assuntos que falam de presidente sociólogo quando se trata aí da carreira de Fernando Henrique Cardoso, tá? Intitles. Para buscar apenas sites que contenham a palavra requisitada no título, o código a ser utilizado é intitly. Então, em inglês, isso significa dar título. Quando eu quero colocar específico, né, o título da minha pesquisa, eu utilizo lá intitly, 2 pontos, e coloco o título, né? Então, coisas específicas daquele assunto irão surgir ali para mim, tá?
Para pedir documentos com o termo tsunami, por exemplo, escreva intitly, tsunami. Dessa forma, serão selecionados apenas sites que sejam focados realmente nas ondas gigantes. Então, são artigos realmente que falam 100% de determinado assunto, sites, revistas que falam exclusivamente daquele assunto, tá? Critérios de exibição. As ferramentas de busca vasculham a web em segundos e trazem a informação mais relevante segundo normas próprias. Entre as mais de 100 critérios com peso e análise diferente estão o número de vezes que cada link já foi clicado por outros internautas e a ocorrência de palavra no nome da página. Então, como que funciona? Quando eu coloco a minha palavra-chave lá no Google, por exemplo, a pesquisa vai ser muito rápida, vai vir muitos sites, muitos artigos, né, sobre aquele assunto, sobre aquela palavra-chave, e os os top mais, né, vão estar nos primeiros links, porque os internautas acessaram tanto aquele conteúdo que o Google entende que aquele conteúdo é algo confiável, né? Quando eu digito lá Covid, um dos primeiros sites que aparece na minha tela é do Ministério da Saúde. Por que é do Ministério, né? Claro que esse assunto ele está repercutindo muito e é uma fonte confiável. Então, todos os estudos, informações, né, que outras pessoas vão buscar, provavelmente vai no Ministério da Saúde quando a questão é de Covid. Por isso que quando eu faço a minha busca, o Ministério da Saúde está entre as primeiras, tá? Existem alguns sites também que eles pagam, né, alguns bancos de dados, como o Google, né, eles pagam, são fornecedores, né, são parceiros aí, né, do Google, e eles pagam uma quantia muito alta para que quando o internauta digite uma palavra, né, e esse conteúdo esteja naquele determinado site, o site seja um dos primeiros a aparecer para aquele internauta, tá? Normalmente é lojas que fazem isso, né, grandes lojas aí, eles fazem essa parceria aí com esses bancos de dados, tá? Há também fatores comerciais. A maioria dos buscadores cobra para que um site apareça entre os primeiros 10 resultados em casos de pesquisa por determinadas palavras. E agora a gente vai entrar em algumas questões, né, muito importante, né, sobre data e assinatura. Por que é tão importante a gente acompanhar isso? Constantemente as informações, os dados, eles podem mudar, né? Então, quando a gente fala de Covid, diariamente tem uma informação diferente, né? Não adianta eu ir buscar uma notícia de Covid de 2 meses atrás, porque as coisas mudaram, existem outros protocolos. Há 2 meses atrás a vacina ainda não estava nem sendo cogitada aqui no Brasil, né? Então, a gente precisa se atentar quando eu entro num site, né, numa busca, numa pesquisa inteligente na internet, eu preciso me atentar quanto à data e também quanto à assinatura. A assinatura eu vou detalhar melhor aí, né? Mas existem algumas assinaturas como Gov, Edu, que são confiáveis, né? Que são governamentais, educacionais, tá? Essas são fontes e assinaturas confiáveis, tá bom? Então, data. A data de publicação da página é outro dado importante se a procura for por notícias. Há risco de os sites exibirem informações desatualizadas. Assinatura. Observando o endereço da página, é possível ter uma ideia de credibilidade do conteúdo. As extensões .gov, que são governamentais, .org, instituições sem fins lucrativos, e .edu, que são de universidades fora do Brasil, são mais indicadas. A extensão .com, que é a mais comum, abriga de tudo. Muita bobagem, mas também sites de jornais e revistas. Por isso que a gente precisa ficar atento, tá bom?
É importante observar ainda quem é o responsável pela página. Para conhecê-lo, procure o link de quem somos. Muitos sites, né, de pesquisa, de notícia, de artigo, né, no próprio site tem um campo lá de quem somos, né? Conheça-nos. Se você clicar lá, você consegue ver quem é o administrador daquele site, se é uma empresa, se é uma revista, né, acadêmica, né? Você consegue ver quem faz parte daquele time para identificar se é confiável ou não. Blogs, gente, Facebook, não retirem notícia dessas páginas, porque pode não ser confiável, tá? E aí eu deixo como proposta para vocês, para nós finalizarmos aqui, o nosso vamos praticar essas buscas, né, inteligentes na internet. Na nossa aula virtual, eu vou demonstrar para vocês tudo isso aí que eu falei, né? Como utilizar um filtro, como entrar lá no PubMed, no Google Acadêmico, no Cielo, né? Utilizar aqueles códigos para filtrar a pesquisa, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula e eu encontro aí todos vocês na nossa aula online, tudo bem? Beijinho para vocês, tudo de bom. Qualquer dúvida pode me deixar aí no portal. Tchau, pessoal!